Já se perguntou por que é que aquele frasco de azeitonas parece cada vez mais difícil de abrir? Ou por que é que subir um lanço de escadas, que antes era tão simples, agora o deixa sem fôlego e com as pernas a tremer? Não é da sua imaginação. Acontece a muitos de nós. É uma realidade silenciosa que se instala depois dos 60. Uma perda gradual de força que nos rouba a independência e a alegria de viver. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples. A perda de músculo relacionada com a idade. Muitos correm para as lojas de suplementos, compram pós caros de proteína whey, pensando que essa é a solução mágica. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta pode não estar nesses boiões de plástico, mas sim na sua despensa, em algo muito mais simples, saboroso e tradicional? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de um alimento poderoso que não só ajuda a construir músculo de forma mais eficaz do que muitos suplementos, como também combate essa fraqueza que nos tenta limitar. Vamos explorar hábitos simples e alimentos deliciosos que podem reverter este processo e devolver-lhe a força e a vitalidade que pensa ter perdido. Fique até ao fim, porque o último conselho que tenho para si é algo que provavelmente nunca associou à força muscular e vai ficar surpreendido. Vamos então começar a desvendar este mistério. Esqueça por um momento os batidos e os pós. Pense num cheiro de verão, numa esplanada à beira-mar, num prato que é a alma da nossa cultura. Estou a falar da humilde, mas poderosa sardinha. Sim, a sardinha. Muitas vezes vista apenas como um petisco de festa, a sardinha é, na verdade, uma das mais incríveis ferramentas que temos para combater a perda de músculo. E por quê? A resposta é muito mais complexa e fascinante do que se possa pensar. Em primeiro lugar, claro, a proteína. Os nossos músculos são feitos de proteína, e para os reconstruir, precisamos de lhe fornecer. A sardinha está absolutamente carregada de proteína da mais alta qualidade. Isto significa que contém todos os aminoácidos essenciais, os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Em particular, é rica num aminoácido chamado leucina, que funciona como um interruptor. A leucina dá o sinal ao nosso corpo para começar o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, podemos comer muita proteína, mas o nosso corpo não recebe a mensagem para a usar de forma eficaz. A proteína whey é famosa por ter muita leucina, mas a sardinha oferece-a num pacote completo, natural e muito mais nutritivo. Mas a magia da sardinha não fica por aqui. Ela é uma das melhores fontes naturais de ômega 3. Aquelas gorduras boas de que tanto ouvimos falar. O ômega 3 é um anti-inflamatório potentíssimo. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que é um dos maiores inimigos da massa muscular. Esta inflamação silenciosa dificulta a reparação e o crescimento dos músculos. Ao comer sardinhas regularmente, estamos a dar ao nosso corpo uma arma para combater essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para que os músculos se fortaleçam. E ainda há mais. Já reparou como as sardinhas de conserva vêm com as suas espinhas fininhas e macias? Não as tire! Essas espinhas são uma fonte incrível de cálcio, fundamental para a saúde dos nossos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. Além do cálcio, as sardinhas estão também repletas de vitamina D. A vitamina D é crucial, não só para ajudar o corpo a absorver o cálcio, mas também desempenha um papel direto na função muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma menor força muscular e a um maior risco de quedas. A maioria dos pós de proteína não contém estes nutrientes vitais. Com a sardinha, obtém tudo isto num só alimento. Proteína de alta qualidade,
gorduras anti-inflamatórias, cálcio para os ossos e vitamina D para os músculos e ossos. É uma sinfonia de nutrientes a trabalhar em conjunto. Agora, como podemos incorporar este superalimento na nossa vida? Não precisa de acender o grelhador todos os dias. Uma simples lata de sardinhas em azeite virgem extra é um tesouro nutricional. Pode comê-las diretamente da lata, esmagá-las numa fatia de pão de mistura, com um fio de azeite e um pouco de orégãos, ou desfazê-las e misturá-las numa salada de feijão frade, com cebola e salsa picada. 2 a 3 vezes por semana é um objetivo excelente e realista. Mas atenção, a comida por si só não faz milagres. Ela precisa de um estímulo. Imagine que os nutrientes da sardinha são os tijolos para construir uma parede. Se os trabalhadores não aparecerem, os tijolos ficam ali empilhados sem fazer nada. Os trabalhadores, neste caso, são pequenos exercícios de força. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos enormes. Estou a falar de usar o seu próprio corpo. O exercício mais importante que pode fazer chama-se sentar e levantar. Coloque-se à frente de uma cadeira firme. Sente-se e levante-se, 10 vezes seguidas, tentando não usar as mãos para se apoiar. No início pode ser difícil, mas com a prática, vai notar uma diferença enorme. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do nosso corpo, os das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o equilíbrio e para a nossa capacidade de andar. Outro exemplo: quando for às compras, em vez de levar o saco do supermercado numa só viagem, divida-o em 2 sacos mais leves e caminhe pela casa com eles, como se fossem halteres. Suba e desça um degrau várias vezes. Pequenos gestos que enviam ao corpo o sinal de que os músculos são necessários. Ao combinar a nutrição poderosa da sardinha com estes pequenos estímulos diários, está a dar ao seu corpo as ferramentas e as ordens para se reconstruir e ficar mais forte. Agora que já descobrimos o poder que se esconde numa simples lata de sardinhas, vamos explorar outras opções igualmente fantásticas e talvez mais adequadas para um lanche à meio da tarde. Pense noutro clássico das nossas esplanadas e petiscos: o tremoço. Muitas vezes comido apenas como um passatempo, o tremoço é, na verdade, uma pequena bomba de proteína vegetal. Para quem procura alternativas à carne e ao peixe, ou simplesmente quer variar, o tremoço é um aliado incrível na luta contra a sarcopenia. Uma pequena taça de tremoços pode fornecer uma quantidade de proteína surpreendentemente elevada, quase tanto como um bife pequeno, mas com a vantagem de ser rico em fibra. A fibra é essencial para a saúde digestiva, algo que, por vezes, se torna mais delicado com a idade e também ajuda a manter-nos saciados por mais tempo, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis. O melhor do tremoço é a sua conveniência. Está sempre pronto a comer. Ter um frasco de tremoços no frigorífico significa que tem sempre à mão um lanche rápido, saudável e que alimenta os seus músculos. Em vez de ir buscar uma bolacha ou um pedaço de pão branco, coma um punhado de tremoços. É uma troca simples com um impacto gigantesco na sua saúde muscular. Mas não é apenas o que comemos que importa. É também quando comemos. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é concentrar toda a sua proteína numa única refeição, geralmente ao almoço ou ao jantar. Imaginem o nosso corpo como uma obra em construção que funciona 24 horas por dia. Se entregarmos todos os tijolos, a proteína, de uma só vez, os trabalhadores ficam sobrecarregados e muitos tijolos acabam por ser desperdiçados. É muito mais eficaz entregar os tijolos em lotes mais pequenos ao longo do dia. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Comece o dia com um ovo cozido ou mexido,
ou com iogurte grego. Ao almoço, a sua aposta de peixe ou pedaço de carne. À meio da tarde, o seu punhado de tremoços. E ao jantar. Aqui entra outro segredo muitas vezes esquecido, especialmente importante para a noite. Falo do nosso requeijão ou de um queijo fresco tipo cottage. Estes laticínios são ricos num tipo de proteína chamada caseína. Ao contrário da proteína da sardinha ou do ovo, que é absorvida rapidamente, a caseína é de digestão lenta. Isto significa que ela liberta os seus aminoácidos para os músculos de forma gradual, ao longo de várias horas. Por que é que isto é tão importante à noite? Porque durante o sono, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Se não tivermos uma fonte de proteína de libertação lenta no sistema, o corpo pode começar a roubar proteína dos próprios músculos para as suas funções noturnas. Ao comer uma pequena porção de requeijão antes de dormir, talvez com umas nozes ou um fio de mel, está a fornecer ao seu corpo um fluxo constante de tijolos durante toda a noite. Isto não só previne a degradação muscular, como também apoia o processo de reparação e crescimento que ocorre enquanto dormimos. Pense nisto como ter uma equipa de construção a trabalhar no turno da noite, garantindo que a obra não para. Muitas pessoas evitam comer antes de dormir por medo de engordar. Mas um pequeno lanche rico em proteína como este pode, na verdade, ajudar a manter o metabolismo ativo e a proteger a sua preciosa massa muscular. Portanto, a estratégia é simples. Não deixe os seus músculos passarem fome. Alimente-os de forma consistente ao longo do dia. Um pequeno almoço com proteína, um almoço equilibrado, um lanche de tremoços à tarde e um pouco de requeijão antes de ir para a cama. Cada refeição é uma oportunidade para fortalecer o seu corpo e garantir que tenha a energia e a vitalidade para desfrutar da vida ao máximo, sem que a fraqueza o impeça de fazer o que mais gosta. Chegamos agora ao ponto que lhe prometi no início. A peça final deste puzzle para reconstruir a sua força, e é algo que muitos de nós desvalorizamos completamente. Falamos de alimentos poderosos como a sardinha e os tremoços, da importância de distribuir a proteína ao longo do dia e de um lanche inteligente antes de dormir com requeijão. Combinamos isto com movimentos simples para estimular os músculos. Mas de que vale ter os melhores materiais e os melhores trabalhadores se a obra estiver fechada durante a noite? Aquele conselho surpreendente, a chave de ouro para a construção muscular depois dos 60, é o sono. Sim, o sono. Não apenas dormir, mas ter um sono de qualidade e reparador. É durante as fases mais profundas do sono que o nosso corpo faz a maior parte do trabalho de reparação e construção. É nesse período que a nossa glândula pituitária liberta a hormona do crescimento humano. Apesar do nome, esta hormona não nos faz crescer em altura nesta fase da vida, mas é absolutamente crucial para reparar os tecidos, incluindo o tecido muscular que estimulamos durante o dia. Se o sono for curto, interrompido ou de má qualidade, a libertação desta hormona é drasticamente reduzida. Pode seguir todas as outras dicas à risca, comer a melhor proteína, fazer os seus exercícios, mas sem um sono adequado, o seu corpo simplesmente não consegue usar esses recursos para se fortalecer. É como comprar ingredientes frescos e caros para uma sopa e depois desligar o fogão a meio do cozimento. O resultado final será sempre decepcionante. A verdade é que muitos de nós, com o avançar da idade, começamos a ter mais dificuldades em dormir. Acordamos a meio da noite, temos dificuldade em adormecer ou simplesmente sentimos que o sono não é tão profundo como antes. Isto cria um ciclo vicioso. O sono de má qualidade acelera a perda de músculo, e a perda de músculo, por sua vez,
pode afetar negativamente o nosso metabolismo e bem-estar geral, o que pode piorar ainda mais o sono. Então, como podemos quebrar este ciclo e transformar o nosso sono numa poderosa ferramenta de construção muscular? Existem hábitos simples que podem fazer uma diferença monumental. Primeiro, a consistência é rainha. Tente deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno. Segundo, transforme o seu quarto num santuário do sono. Deve ser escuro, silencioso e fresco. A luz, especialmente a luz azul dos telemóveis, tablets e televisões, engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Desligue todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. Leia um livro, ouça música calma, converse. Terceiro, tenha atenção ao que come e bebe à noite. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool perto da hora de deitar. O álcool pode ajudar a adormecer inicialmente, mas perturba gravemente a qualidade do sono na segunda metade da noite. Lembra-se do nosso lanche de requeijão. É perfeito porque é leve, e a sua proteína de libertação lenta não pesa no estômago, enquanto trabalha a seu favor durante a noite. Lembre-se, cada pequena mudança conta. Não precisa de ser perfeito da noite para o dia. A ideia não é adicionar estresse à sua vida, mas sim fazer pequenos ajustes que, somados, criam um impacto profundo. Comece por valorizar a sua força, por entender que não é inevitável perdê-la. Com alimentos inteiros e nutritivos como a sardinha, com petiscos inteligentes como os tremoços, com a estratégia de alimentar os seus músculos ao longo de todo o dia e da noite, e, crucialmente, dando ao seu corpo o descanso de que ele precisa para se reconstruir, pode não só parar a sarcopenia, como revertê-la. Pode recuperar a força para abrir aquele frasco, para subir as escadas com confiança, para brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual é o seu petisco favorito para se manter forte? Partilhe as suas dicas e experiências nos comentários abaixo, pois a sua sabedoria pode ajudar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para mais conselhos sobre como viver uma vida plena, saudável e feliz em qualquer idade. A força não está na idade que temos, mas sim nos hábitos que cultivamos todos os dias. Cuide-se bem e viva cada momento com a energia e a alegria que merece.